Meu nome é Joibes e estamos continuando aqui a nossa série do zero à produção. Estamos trabalhando aqui na nossa API. Por enquanto a gente está trabalhando na parte de gestão financeira. Primeiramente queria agradecer quem colou na live aí no final de semana. A gente conseguiu desenvolver bastante coisa, conseguiu explicar bastante coisa. A gente também avançou bastante no projeto aqui, escreveu tickets, entendeu o porquê de tudo isso aqui no board. A live está gravada, está aí na playlist da nossa série também, então quem tiver afim pode ficar à vontade de assistir. E só para dar aqui algum contexto para se você que tá chegando aqui, para você que tá chegando aqui no vídeo agora, que cara, tudo isso que a gente tá fazendo aqui é exatamente como funciona na vida real. Hoje eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos, já trabalho para gringa já faz mais ou menos uns 6 anos, e tudo que eu tô passando aqui é exatamente como funciona na vida real. As ferramentas, a gente utiliza o Gira, a forma, o fluxo de trabalho, a gente vir criar um branch aqui e seguir o Git Flow, tudo mais, revisão de código, tudo isso que eu estou explicando aqui é como funciona na vida real. Então pode parecer um pouco chato todo esse lance de ferramentas que não envolvem muito código, então não quero ver. Vai por mim, cara. Isso é muito relevante e isso vai fazer a diferença quando você for numa entrevista, quando você tiver realmente uma oportunidade ali de desempenhar a sua função. Então, focar no código é importante na parte técnica. Relevante você saber programar bem, mas também considere tudo isso que a gente está vendo aqui. A gente não está vendo só código, a gente está vendo o fluxo de desenvolvimento inteiro de um software. E, cara, vai por mim. Vale muito a pena. É o tipo de oportunidade que muda a sua vida, que muda a vida da sua família e com certeza muda a vida da sua família nas próximas gerações, cara. Então, vai por mim. É chato, é difícil, mas vale a pena. Se você realmente gosta da área, não desista, continua. Eu tô aqui muito para ajudar quem tá perdido ainda na área, porque eu fiquei perdido durante muito tempo, mas também para revisar o meu conhecimento. Muitas coisas que eu tô fazendo aqui, pegar uma ferramenta do zero e botar ela em produção, sempre muda, ainda mais agora que a gente tá com ferramentas novas, sei lá, você pode fazer um deploy usando, sei lá, o Kubernetes, você pode utilizar o ECS, várias ferramentas que você tem hoje para fazer, você pode comunicar diretamente, pode usar, sei lá, eventos, você pode usar uma fila, então todas essas possibilidades, a gente passar pela esse processo de tomada de decisão, é o que te dá experiência para você. Pô, então nesse problema eu vou lidar assim, vou ter que lidar assim. E vai por mim, cara, isso é relevante, isso é relevante. Saber tomar uma decisão, utilizar a ferramenta certa e não achar que existe uma ferramenta, uma solução, uma receita de bolo que você segue e resolve todos os problemas, te bota anos-luz à frente de profissionais, de muitos profissionais. Então, hoje a ideia é a gente desenvolver aqui, continuar desenvolvendo a nossa aplicação. Hoje a gente vai trabalhar nesse ticket aqui que a gente desenvolveu no final de semana. A gente escreveu ele, tal, colocou as regras, pensou. E hoje a gente vai desenvolver ele aqui. Então, sem mais delongas, vamos pro que importa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mover o nosso ticket aqui para coluna de in progress. Então, a gente diz para o nosso time aqui, olha, estou trabalhando nisso. A partir desse momento, a segunda coisa que você tem que fazer é criar o branch, né? Então a gente vai aqui só para copiar o nome do branch que o Gira sugere, ele já sugere um branch com o nome correto. Então a segunda coisa a gente vai no nosso branch principal, que aqui no caso é o main, te dá um git pull para ver se alguém comitou código lá, código novo, para a gente manter o nosso local atualizado. Então sim, tem código novo lá, a gente baixou. Quando a gente baixa e sinca o branch local com remote, a gente pode vir aqui e criar um novo branch. A gente cria um novo branch com git checkout -b. Opa! Acabei copiando aqui. Vamos copiar aqui de novo o nome do branch. Então a gente vem aqui e cola. Então, create endpoint to finish credit account payment cycle. Ok. Esse é o nome do nosso branch. A gente dá enter, criou. Então a gente já entrou no branch atual aqui e a partir desse ponto a gente já pode começar a fazer a nossa atualização. Se você não entendeu por que a gente criou esse branch, tem um vídeo aí na playlist explicando sobre Git Flow, sobre metodologia de desenvolvimento. Então, quando você terminar aqui, volta lá que você vai entender o porquê que a gente está fazendo isso. Então,
Uma vez que a gente criou aqui o nosso branch, a gente vai começar a implementar a nossa regra. Então, a gente precisa criar um novo endpoint. Então, invoices. Então, ok. Primeira coisa que a gente precisa fazer vamos pensar aqui, vamos ver os nossos testes aqui. Muito provavelmente a gente vai começar pelos testes. Então, a gente tem Transact Payment Methods. Então, a gente vai ter que criar aqui isso, exatamente, uma nova rota aqui embaixo. Vamos criar aqui describe, post, API, V0, transactions, não, que é payment methods, né? Então vamos colocar payment methods, aí ID, a gente vai ter que receber o ID do método de pagamento e invoices. Beleza, esse vai ser o nosso endpoint. A gente vai ter que colar aqui também, né? O mesmo nome. Isso aqui a gente vai colocar entre aspas duplas para conseguir fazer a interpolação de texto aqui. Então a gente payment method aí, então a gente vai ter que, exato, a gente vai ter que criar e aí nesse ponto aqui acho que é melhor a gente quebrar uma linha. Aí a gente vai colocar payment method invoice e passar os parâmetros. Ok, então criamos aqui a nossa requisição. Isso, por enquanto é tudo teste, né? Novamente, aqui a gente só está fazendo uma requisição post dentro do nosso teste. Esse endpoint não existe ainda, então essa que é a ideia. A gente está desenvolvendo o primeiro teste para depois implementar. Se você não está entendendo muito bem o porquê disso, também tem um vídeo aqui na nossa playlist falando especificamente sobre TDD e do porquê é importante a gente utilizar ele, e também explicando que ele não é uma ferramenta que resolve qualquer problema, ele tem a sua utilização, e para o meu caso funcionou, e muito provavelmente se você olhar com atenção ela pode fazer sentido para você também, ou não, né? Mas vamos continuar aqui desenvolvendo. O primeiro cenário vamos colocar aqui, ó. A gente só pode aceitar isso para quando o método de pagamento for do tipo crédito. Então vamos colocar aqui when payment method is debit account. Quando ele for um método de pagamento débito, ele deve falhar, né? Error response. Então tem que dar um erro quando ele for do tipo débito. Segundo cenário vai ser quando o método de pagamento for crédito. Aí dentro desse cenário, quais variações a gente vai poder ter aqui? A gente vai poder ter com os parâmetros válidos e com os parâmetros inválidos, exatamente. Então a gente vai mandar uma requisição com parâmetros válidos e com parâmetros inválidos. Quando for inválido, ele tem que dar cara, isso aqui tá para ser retirado, né? Mas vamos manter assim por enquanto ou não? Não, vamos manter, vamos colocar o jeito certo aqui para evitar problema. Acho que a gente vai ter que retornar bad request aqui no caso, né? Eu vou ver depois aqui nos detalhes. E aqui ele vai ter que retornar creates an invoice. Então aqui ele de fato tem que retornar uma invoice. Esses são os casos que a gente vai ter. Vamos começar primeiro pelo Happy Path. O Happy Path, no caso, é esse aqui, que é o cenário feliz, onde tudo tá certo. A gente não está considerando validações ainda. Então, o que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar que
Deixa eu ver se a gente tem parsed response aqui. Tem. Ele tem que retornar uma transação com os filhos. Exato. Então, qual vai ser? Vamos pensar aqui. Então, ele vai ter que retornar uma transaction invoice e também os filhos dela, children transactions. Então, na real, ele vai ser assim, ó. Vai ser algo do tipo assim, sei lá, transaction. Não transaction. Vai ser, por exemplo, ID, amount description. E aqui ele vai ter que ter algo do tipo aqui, ó, children transactions. Será que é assim mesmo que escreve, cara? Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu tô com... Meu Deus. Translate. Vamos ver se tá certo aqui a escrita. Children transactions. Transações filhas. Eu acho que é isso mesmo. Children. Se não for, depois a gente arruma. Beleza? Depois a gente renomeia aqui. Então, o que a gente vai esperar é algo do tipo. E aqui dentro vão ter várias outras transações aqui, né? Só que o valor, esse valor aqui vai ter que ser composto por a soma desses daqui. Então vai ser algo do tipo aqui que a gente vai esperar. Então, considerando isso, como a gente pode fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente vai validar é parsed response ID tem que ser presente. O type vai ter que ser igual a expense. Expense, expense. Talvez futuramente a gente pode até pensar em ter um tipo de transaction invoice, né? Que tá bom. Vamos pegar isso aqui do autocomplete. Aí a gente... o amount, a gente vai ter que colocar isso daqui, ó. Quer ver? A gente vai ter que colocar uma variável aqui que vai ser o seguinte. Vai ter que ser total amount. Aí vai ser parsed response children transactions. Exatamente, é isso aqui, ó. Então, a gente vai somar todos os valores das transações filhas e ele tem que ser igual ao total da transação. E é isso. Isso aqui atende o que a gente precisa no RapPath. Então, se a gente... Qual linha que é isso aqui? 96, né? Não, 96. Vamos rodar só 97 para ser mais rápido, né? Então, bundle, exec, spec, request, API, v0, payments, linha 97. Vamos rodar só esse bloco aqui, que é o bloco do RapPath, para ser mais rápido. Então, ele vai quebrar porque, vamos ver... Tá faltando aqui alguma keyword, né? Tá. Before, do, end, parent. Vamos ver o que tá faltando aqui. Então, esse fecha com esse. Ah, tá. Tá faltando um aqui. Beleza. Não criamos o payment method aqui. Deixa eu só confirmar como tá a nossa factory aqui. A gente tem credit account aqui, né?
Então a gente vai criar. Não, ó. Aqui dentro que a gente tem que criar, né? Pra credit account e. Opa! Nesse cenário aqui, ó, a gente vai criar um debit account. Então, ó, a gente está desenvolvendo nossos testes de uma forma que a gente consegue reutilizar os blocos, né? Então, esse bloco aqui, parent, ele chama o método, a variável payment methods, e a gente está declarando payment method do tipo débito dentro do bloco de débito e crédito dentro do bloco de crédito. Agora vamos rodar de novo, vamos ver o que que dá. Ah, vai dar outra linha aqui, né? Provavelmente. Aqui vai dar 98 agora. Vamos só. Params, ok. Aqui que a gente espera como params aqui é. A gente tem que mandar o amount e due date. Tá. Não vamos mandar o amount primeiro, vamos ignorar. Vamos mandar só a data de vencimento primeiramente. Então a gente vem aqui, declara params. E aí a gente coloca aqui uma hash due date igual today. Então declaramos uma hash, vamos passar isso. E aí 98, vamos rodar. Rodou. E aí ele vai dar um erro, porque se a gente colocar um ponto de um breakpoint aqui. Ué. Ah tá, tem que ser acima dessa linha aqui. Boa. Então, vamos ver qual que é o response.body. Tá vindo uma resposta toda zoada. Hook collection. Muito provavelmente é porque não existe o endpoint ainda, né? Create payment method. Na verdade não existe a rota, né? Então, o que a gente precisa fazer? É abrir nosso arquivo de rotas. Payment method, aí a gente coloca aqui do end, aí a gente coloca invoices, create. Vamos por enquanto manter só o create. Aí vamos rodar de novo. Não tô entendendo por que ainda, cara. Bind.pry response action controller. Um monte de CSS. Cadê? Não tem um texto aqui. É rota mesmo, ó. Porque não existe a rota. A gente criou a rota, porém ficou faltando criar aqui, né, a action. Então, invoices. Como que a gente criou a rota? Invoice. Ah, tá. Então, desse jeito, a gente vai precisar criar um controller novo, né? Então, vamos criar aqui Rails de API v0, aí payment methods, aí sim a gente coloca invoices. Acho que é isso.
Rails. Ah, nossa. É porque faltou especificar aqui o que a gente quer gerar, né? Rails de controller. Aí. Payment method, invoice. Aí sim. Na real, cara, a gente está criando isso aqui até no lugar errado, né? Agora que ele gerou um teste novo pra gente, vamos mover aqui o nosso cenário lá pra dentro, né? A gente vem aqui, atualiza, abre nosso invoice spec e cola aqui. Pronto. Agora a gente tem um arquivo totalmente dedicado. Vamos só... a gente pode fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Pode fechar isso aqui. E salva. Vamos só copiar esse parsed response para cá, que vai ser útil. Então passamos. Vamos rodar aqui agora. Bundle exec spec request pave 0 payment methods invoices. Response.body. Tá. Def create. Vamos colocar nada aqui, só vamos colocar um render, só para garantir que tá retornando alguma coisa. Coloco status created. Então isso aqui a gente também vai ter que esperar no nosso teste aqui, né? Expect response to have a response created. Vamos ver agora. Tá, params não existe para esse bloco aqui. Tá, vamos criar. Como assim não existe, cara? Aqui, ó, params está criado aqui. Tá sendo declarado. Params. Isso aqui fecha aqui. Ah, tá, já sei onde que ele não tá sendo criado. É aqui, ó. Beleza, agora a gente pode apagar daqui. Agora resolvemos um. Agora tá dando not found. Então a gente vai... Vamos ver aqui, ó. Bundle exec Rails routes grep invoice payment method ID. Exatamente, aí ele vai... O lance aqui, por alguma razão, workspace... Será que é isso aqui mesmo? Vamos ver. Não.
Deixa aqui por enquanto. Depois a gente corrige isso. Tá. Deu certo agora. Então, vamos rodar. Ok. Agora vamos ver. Response.body vazio. Tá batendo na nossa API. Então ele tá chegando aqui. Agora a gente começa de fato a implementar a nossa regra de negócio. Então, isso aqui criou. Não, na real, isso aqui a gente pode até fechar, né? Isso aqui pode fechar também. Agora tem que abrir só os nossos testes aqui, né? Invoice. Ixi, ele não atualizou o Ctrl P. Vamos abrir aqui. Então recebemos, aí ele tá batendo aqui e passou. No segundo momento, a gente espera que ele tenha as transações filhas. Tá. Nós vamos ter que criar algumas transações aqui para esse método de pagamento. Será que compensa a gente colocar uma trait aqui, ó, with transactions? Eu acho que compensa, ó, with transactions. Aí a gente vem payment method. Não, peraí. Payment method factory aqui. Aí no credit account a gente coloca uma trait with transactions do end. Payment method. Aí aqui a gente substitui. Vamos colocar aqui payment method ID. Payment method ID. Tá, e aqui não tem que ser. Tem que ser with expenses. Aí a gente cria expense, payment method ID igual esse. E é isso. Aí o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente vai criar um método aqui para encontrar o nosso método de pagamento. Def payment method. Já até já sabe, cara. Manja demais. Tem que colocar find. Isso aqui tem que quebrar se ele não encontrar. Payment method ID. Aí a gente bota um breaking point aqui. Aí vamos colocar payment method. Tá, não existe. Encontrou. Mas ele tá criando tipo débito, né, cara? Ah, tá. Já sei por quê. Porque a gente não tá rodando mais só o cenário que a gente precisa, né? Não tem. Então vamos pegar daqui. A gente precisa rodar só o cenário. Só a linha 21 agora, né? Linha 21. With transactions não existe. Ah, tá. Porque é with expenses. Vamos ver. Agora provavelmente deve resolver. Aí a gente vai chamar payment method. Exato. Aí agora a gente vai pegar e fazer isso daqui, ó. Expense find by payment method ID igual payment method ponto ID. E existem quantas? Uma? Tá errado.
Tá errado, bicho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, count. Tem duas. Por que que a outra não tem? A outra tá com... Ah, tá, cara. Acho que a gente tem que colocar o where. Quando tu usa find by, ou só o find, ele encontra só uma, né? Where, ele retorna todas. Aqui, ó. Bacana. Então a gente vê aqui que foram criadas duas transações para o nosso método de pagamento. Agora a gente vai sair aqui. Vamos dar um abort. Uma coisa que eu tava pensando aqui, cara, era muito provavelmente precise que a gente crie um novo tipo de transação aqui, ó. Porque vamos pensar nas regras aqui, ó. Ó, isso aqui é relacionado a invoice. Isso aqui, esse método é relacionado a invoice. Então, ao invés de botar um monte de regra aqui, talvez fosse interessante a gente quebrar isso em dois modelos diferentes. Então, uma classe para representar as transações de gasto ou de débito, né? E um tipo de transação para representar só as invoices, que aí a gente não precisaria ficar fazendo aquele filtro de tipo isso aqui, ó. Is invoice. Entendeu? E isso aqui a gente poderia criar um concern aqui, como se fosse um helper, né? Que a gente só importava em ambas. Importava aqui na expense e na invoice. Eu não vou fazer isso aqui agora para a gente acabar não perdendo foco. Porém, para a gente manter isso traqueado, o que a gente costuma fazer? A gente vem aqui e cria um card para isso no Gira, né? Então, vamos colocar aqui a descrição, break invoice rules into a separated STI model. Beleza. Então ele criou, depois a gente especifica mais as regrinhas ali, mas pelo menos ficou registrado. Vamos manter assim por enquanto. Então vamos recapitular o que a gente fez até aqui, ó. A gente criou uma nova rota. Cadê o nosso arquivo de rotas aqui, ó? Rotas, criamos uma nova rota que aponta para o nosso controller, que é... Cadê? Ainda não atualizou aqui. Vamos abrir ele por aqui. Isso. E aí a gente tem aqui o nosso controller, que ainda não tem regra implementada, que é o que a gente está trabalhando agora. Ele já está retornando o status que a gente espera, então a rota já existe. Por quê? Porque a gente veio e criou aqui uma action que aponta exclusivamente para a rota que a gente criou. Se você ver aqui, ó, ela representa aqui create, e a gente também tem o nosso método create aqui. Então a gente tem um controller aqui, uma classe de roteamento que recebe a nossa requisição e a gente pode fazer o que a gente quiser com ela. Até o momento que a gente fez aqui, a gente está basicamente só buscando um método de pagamento. Então, em seguida, o que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos manter o nosso breaking point. Só antes da gente continuar, qualquer dúvida, cara, que vocês tiverem, pode deixar no comentário. Eu sei que talvez, pelo fato da gente já ter gravado uma cacetada de vídeo, a gente já tem mais de 10 horas de gravação de vídeo. Eu tô pulando algumas etapas aqui, então talvez se você esteja chegando agora exclusivamente nesse vídeo, não tenha acompanhado os outros, talvez passe alguma coisa batido, mas ainda assim, não tem problema, fique à vontade de perguntar aí nos comentários que eu faço a referência no vídeo, se a gente já tiver gravado isso antes, se não tiver sido gravado eu gravo um novo vídeo, então sem problemas, não existe pergunta burra, entendeu? Então vamos manter aqui o nosso breaking point,
E a princípio, o que a gente vai precisar fazer? Vamos descrever aqui, ó. Então, find payment method. Então, isso aqui já tá ok, tá feito. Em seguida, a gente vai precisar pegar todas as transações que estão relacionadas. Então, na verdade, nem precisa, né? Talvez o que a gente precise, na verdade, é pegar. A gente já tem. A gente já tem. Então, na verdade, o que a gente precisa aqui, ó, é find all transactions associated to this payment method. Tem alguma regra específica? Por enquanto, não vamos colocar. Em seguida, a gente vai criar uma transação do tipo invoice. Create invoice transaction. Depois associate invoice to all transaction. É basicamente isso que a gente precisa fazer, né? Vamos só confirmar aqui na descrição do ticket. Vamos voltar aqui na nossa sprint, o ticket que a gente está trabalhando. Beleza. Este endpoint deve aceitar, tá? Então, isso aqui, ó. Isso aqui a gente deveria fazer dessa forma, ó. Isso para garantir que ele é desse tipo credit. Isso deve gerar uma categoria, cara, inclusive até isso aqui, ó, se a gente fez um gigantesco rolê aqui, ó, utilizando esse accessor aqui, ó, sendo que a gente poderia só criar um outro modelo, né? Mas tudo bem, depois a gente arruma. Pensamos errado ali na hora que a gente tomou essa decisão, mas ainda dá para corrigir. Então vamos voltar aqui no nosso controller. Beleza. Aí a gente vai criar aqui uma categoria, uma transação sem categoria. Tá, isso aqui por enquanto a gente vai deixar por último. Se o valor fornecido pelo usuário for diferente da soma das transações, isso deve retornar um erro 422 e requisitar para o usuário as transações complementares para equilibrar o saldo. Então ele vai retornar um 422 com uma mensagem dizendo que os valores estão diferentes e que ele precisa criar as transações para equalizar o saldo. Então depois a gente faz um cleanup, como a gente planejou isso aqui. Cleanup significa nós vamos... Ah, tá. Agora eu entendi, ó. Porque, ó, aqui quando a gente for find all transactions, aqui tem uma condição que a gente não adicionou. Quer ver, ó? Find all transactions with invoice ID new and beleza. A gente vai criar. É isso. Ótimo. Aí por último a gente coloca as transações. A gente coloca a validação. Então, pô, sabe o que dá pra fazer aqui, ó? Deixa eu até colocar um breaking point aqui, ó. Eu acho que a gente nem precisa fazer isso dividido em dois métodos, ó. Quer ver, ó? Porque se a gente pegar aqui payment method, ele provavelmente deve ter aqui, ó, expenses. Não tem. Vamos ver aqui, ele deveria ter. Então a gente vai, vamos ver que transaction belongs to payment method.
Payment method should have transactions. Então a gente vai ter que vir aqui. Payment method transactions. Ah, tá. Então é porque ele tem... Tá, entendi. Ele tá associado com transactions. Mas não deveria, cara. A gente deveria ter. Mas enfim, vamos fazer do jeito que tá. Depois a gente refatora. Vamos lá. Payment method transactions. Ok, ele tá retornando certo. Aí que a gente tem que colocar aqui where type expense. Aí ele vai retornar a mesma coisa, mas só para garantir que ele não vai retornar nenhum outro tipo diferente. E a gente já pode até colocar aqui dentro, ó, invoice ID new. Exatamente. Então é isso que a gente precisa. Vamos copiar aqui essa. Vamos agora aí, vamos fechar isso aqui. Ó, o que a gente precisa é essa query aqui, ó. Vamos colar isso aqui. Então vamos colocar aqui expenses. Aí a gente criou a transaction? Não. Porque o que a gente... É esse que é o lance agora. Agora a gente vai ter que colocar aqui o strong parameter para pegar os dados. Então ele já tem aqui strong parameters é basicamente para a gente filtrar aqui, para não injetar nenhum dado que a gente não quer para dentro da nossa aplicação. Então aqui a gente deixa só os atributos que a gente quer para quem fizer a requisição não ter a opção de injetar nenhum campo a mais que não seja realmente necessário. Então por enquanto a gente tem due date. Vamos receber também o amount, que aí depois a gente só coloca a regra de negócio, né? Vamos vir aqui no nosso teste. Amount 50. Então aí a gente vai colocar isso aqui. Vamos ver o que ele retorna. Payment method invoice. Não, invoice params o nome do método, né? Invoice params. Due date amount. Então a gente vai precisar aqui fazer algo do tipo aqui, ó. Quer ver? Invoice igual expense payment method ID. Tá, mas aí não é só isso, né? Porque a gente vai precisar criar um método aqui, não vai ter como. Def create invoice. Isso aqui tá no controller, novamente, eu já repeti isso em outros vídeos, porque depois a gente vai explicar o porquê de toda a refatoração que a gente vai fazer. Então, por enquanto, eu estou mantendo tudo numa camada só, na camada de controller. Depois a gente vai vir refatorando e explicando cada decisão que a gente toma, do porquê, o que a gente toma de decisão considerando planejamento que a gente fez para o próximo mês, para o próximo ano. Então a gente vai trabalhando dessa forma. Então aqui o que eu tenho que fazer é criar uma variável tipo params. Aí a gente vem, cola isso aqui. Na verdade vamos colocar aqui attributes, ATTRs, fica mais bonito. A gente colocou payment method, então ele tem 3. Então o que a gente vai precisar colocar aqui agora é
name, não, é description, né? Description, aí a gente coloca um nome padrão aqui, coloca payment method name invoice. Deixa eu ver aqui o que a gente precisa nesse de obrigatório aqui, que ele coloca como obrigatório. Category, a gente tem que passar is invoice aqui, ó. Como a gente implementou aquela regrinha ali, que em breve a gente vai substituir quando a gente criar um novo modelo. True, eu acho que é isso. Vamos testar aqui só para garantir. Create invoice. Vamos ver. Create invoice. Criou. Criou certinho. Maneiro. Sem category ID. Sem invoice ID. Relacionado com o método de pagamento que a gente... Beleza. Aí, uma vez que a gente criou, aí a gente vai ter que colocar update invoice, invoice ID e... acho que é só isso que a gente precisa fazer, né? Update, aqui para quebrar se der algum problema. Expense ele não usa para nada. Então, eu acho que é isso. Acho que é isso. Aí agora a gente só vai precisar retornar, né? Como a gente vai fazer para retornar isso? Vamos precisar criar um serializer. Vamos ver aqui como isso... Transaction serializer. Vamos criar um Rails de serializer. Vamos criar como expense, depois a gente renomeia. Porque se a gente criar invoice aqui vai dar muito trabalho. Expense serializer. Aqui, ó. Então... Então ele vai ter que ter amount description. Category não tem. Due date. Status, isso aí. Agora vamos vir aqui no nosso... Vamos fechar isso aqui. Então, já vamos até voltar aqui, ó, para lembrar depois, ó. Acho que tinha criado um ticket, então vamos anotar aqui na descrição desse ticket. Rename expense serializer to invoice serializer. Beleza? Aí a gente não esquece. É isso aqui, se eu não me engano, né? Não, nem tem invoice serializer, cara. É expense serializer. Expense serializer. Expense includes... Não, que category, cara? É invoice items. Eu acho que isso aqui deveria funcionar.
vamos ver se ele quebra. Agora a gente tem que ir no nosso teste. Pera aí, deixa eu fechar esses arquivos aqui que a gente não tá usando. Children. Tá, vamos ver aqui por que ele tá quebrando. Vamos ver. Parcel response tá voltando vazio. Por que, cara? Cadê? Vamos vir aqui. Não, tá maluco, cara. Isso aqui tem que ser invoice. Isso. Aí a gente tem que colocar aqui invoice reload. Isso aqui deve resolver. Vamos ver. Só include, né? Qual foi o erro que tava dando antes? Includes. Ah, tá. Tem que ser antes, né? Então tá bom. Então vamos tirar isso aqui. Não vai ter como... Como é só um item, não tem como dar N... Porque por que a gente coloca isso aqui, ó? Children Transactions. Porque imagina que você tá renderizando... isso aqui tá até errado, ó. Isso aqui tem que ser só serializer. Porque imagina que você tá... Retornando aqui uma lista de transações aqui. Você tem... Transaction 1... Transaction 2. Cada transação dessa, você não concorda que ele tem uma category? Esse tem a category, esse tem a category. Se você renderiza ele direto e bota ali no teu serializer, cadê o nosso serializer aqui, ó? Aqui, ó. Nosso serializer aqui, algo assim, ó. Belongs to category, algo assim, ó. Automaticamente ele vai criar um campo ali que vai retornar a categoria que está relacionada para essa transaction, você não concorda? Só que para cada transação, ele vai no banco de dados e vai buscar select from category where ID, blá blá blá. Select from category, para cada transação. Então o nome desse problema é N+1, porque para cada linha que você retorna aqui do seu banco de dados, você tem que fazer uma consulta para retornar a categoria. E se você explicitamente usa esse comando aqui, ó, include to transaction ou include category, automaticamente ele faz um join, né? Então ele faz um join e retorna todos os dados numa consulta só. Ele não precisa fazer uma centena de consultas ali para resolver o problema. Então, dadas as explicações, vamos ver aqui o que a gente pode fazer pro serializer children. Tá, vamos rodar e ver o que ele retorna. Children transactions. Vamos confirmar aqui no nosso método invoice. Oh, meu Deus. Não sei de onde que eu tirei esse children transaction. É invoice items. Ficando maluco já essas horas da noite. Tô chapando das ideias. Então, vamos voltar aqui. Invoice items. Aí a gente tem que voltar no nosso serializer e colocar também invoice items. Vamos ver aqui agora se vai. Agora sim. Então, parse response. Aqui, ó. Se você ver, ele está retornando os dados das transações, né? Que são mas calma aí, ó.
Ele está retornando os dados dele mesmo, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá errado isso aqui também, ó. Até mas a gente não implementou a regra, então tá tranquilo também. Porque ele tá pegando o amount que a gente tá mandando na requisição, né? Quando na verdade ele deveria pegar a soma de todas essas expenses aqui, né? Mas tudo bem. Invoice Serializer. Ele tá retornando uma a mais que não deveria, né? Então por quê? Invoice ID. Ele tá retornando ela mesma. Vamos ver aqui por quê, né? Vou botar um breaking point aqui. Rodar. Esse é um ato que a gente tem que repetir sempre, esse ato de debugar, de entender o que está acontecendo. E pelo fato dos testes estarem representando o resultado esperado, fica muito mais fácil, porque agora você só precisa se preocupar em garantir que o que vai ser retornado aqui é o que foi especificado lá. Então, essa é uma das vantagens também do TDD, que eles trazem essa segurança na hora de desenvolver. Vamos ver aqui como que está o conteúdo da nossa invoice aqui. Invoice items. Aí ele retorna ele mesmo. Invoice ID. Ah, tá. Eu acho que o problema tá quando ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver. Credit account. Então, mas ele tá criando a invoice. Que bizarro, cara. Vamos ver aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Expense. Quantos itens ele tá retornando? 3. Por quê? Se a gente nem criou ainda. Ah, não, criou sim. Não, mas então tem que colocar aqui, ó. Porque tá vindo de cima. Vamos ver, ó. Expenses, 2 registros. Ok. Ah, aqui vai ser um bom cenário pra gente fazer isso aqui, ó. A gente criar uma memoization. Ele até já sabe, ó. Ele até já sabe a periculosidade do que a gente vai fazer, ó. Vamos só substituir aqui. O que é memoization? Você deve estar se perguntando. Ah, dá pra fazer assim, ó. Expenses. Não, calma aí. Calma aí que agora bugou a minha cabeça. Vamos ver se isso aqui funciona. Se funcionar, Payment Method Expenses. Não funciona, pô, tá maluco? Acabei de tentar. Esse autocomplete aqui tá doidão. Você deve estar se perguntando o que é memoization. Não é memorization, é memoization. O que significa? Basicamente a gente cria aqui uma variável que ela vai manter o valor fixo até o final do processo. Então, ele não vai ser atualizado. A partir do momento que a gente chamar aqui, ó, expenses, em algum momento aqui, ó, expenses, esse valor aqui não vai ser alterado mais. A gente pode chamar quantas vezes quiser. Ele vai usar uma query, vai atribuir para um espaço na memória e esse valor vai ficar salvo. E ao invés de toda vez ele vir aqui e buscar do banco de dados, ele vai buscar direto da memória. Então é meio que um cache temporário ali, um cache enquanto a requisição não é finalizada. Porque depois que a requisição é finalizada, a memória é limpa, né? E esse valor desaparece. Então na próxima requisição a gente vai ter que necessariamente rodar de novo mais uma requisição no banco, reservar esse espaço na memória, atribuir e continuar usando. Então,
Vamos ver agora se resolveu o nosso problema. Vamos lá, expenses. Não, cara, tá errado ainda. Por quê? Por quê? Não faço a menor ideia. E se a gente criar... Deixa eu pensar aqui numa solução. Create invoice. Update. Ah, tá, já sei então. Então vamos voltar, vamos desfazer tudo. Ó, o que dá pra fazer aqui, ó, é a gente colocar aqui o where invoice ID is new. E aqui, ó, antes de atualizar, a gente coloca expense where not. Exatamente, olha, até já leu aqui minha mente. Então vamos colocar aqui. Agora acho que vai. Vamos ver. Expenses. Isso, agora só está retornando 2. Então acredito eu que agora, se a gente rodar no nosso teste, o valor vai chegar certinho. Vamos ver aqui. Parsed response. Exatamente, agora sim, ó, certinho, retornando só 2 itens e nenhum deles é o que tem o ID principal aqui. Então agora está retornando certo. Então o próximo passo é a gente vir aqui, vamos atualizar aqui o amount. O problema é esse, né? Create invoice expenses. A gente teria que passar e vai chamar ele de centenas de vezes. Melhor fazer isso aqui mesmo, ó. Def expense e faz memoization aqui, ó. Agora nesse caso vai fazer sentido. Barra barra igual. Ótimo. Aí agora ao invés de chamar daqui, a gente chama direto de lá de cima. Então vamos colocar aqui expense sum amount. Ué, tá, estamos complicando, mais fácil fazer assim mesmo, ó. Ah, tá, porque dá pra... Na hora de criar... Ó, agora é uma oportunidade até pra gente já colocar essa validação aqui, ó. Porque a gente vai bater cabeça no que, ó. Isso aqui já não vai... Isso aqui vai dar. Então ele vai criar invoice. A invoice ainda não existe, então não tem como a gente filtrar. Então a gente vai ter que criar do jeito que tá mesmo. E aí aqui embaixo, ó, depois que filtrou, aí a gente vai colocar invoice update amount. Não, na verdade é só uma comparação aqui, ó. A gente dá um... Se for diferente... Exato, não precisa nem atualizar. A gente só dá um raise pra abortar... Ah, mas ele já criou aqui, né? Ah, tá, mas aí a gente pode fazer uma transação aqui, ó. Ótimo, ó. Detalhe importante aqui agora, ó. Quer ver? Active Best Transaction. Vamos colocar aqui. O que isso aqui quer dizer? Você botar a sua criação de linhas da tabela dentro de uma transação. Quer dizer que se qualquer uma dessas linhas aqui quebrarem, todas as outras linhas vão ser revertidas. Então você faz o rollback de todas as transações, de todas as queries, inserts, updates que você está fazendo. O rollback é feito automaticamente. Então a gente desfaz tudo que a gente fez dentro desse bloco.
Então, automaticamente, se a gente der um raise em numa exception aqui, ele vai remover a invoice que a gente criou e tudo mais. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Raise if expense some amount diferente do que está na invoice. Se for diferente, ele quebra. Vamos ver aqui. Onde que tá o problema? Tá faltando, ó, do, tá faltando um do aqui, ó. Bora. Wrong number of. Isso aqui a gente pode até tirar, ó. Acho que dá pra jogar isso aqui pra dentro, cara, né? Vamos ver. Active record invalid record error. Eu acho que não é isso. Ele vai colocar que não existe esse erro, quer ver, ó? Falei, não existe, é record invalid. Record. Vamos ver se agora vai. É isso aí. Agora tá retornando 422. Por que que tá retornando 422? Ó, porque se a gente vir aqui, ó, no nosso application controller, aqui, ó, application controller, vai ver que a gente dá um rescue naquele erro que a gente deu raise e a gente dá um render no 422 aqui quando a gente pega uma linha inválida. Então isso aqui já estava previsto anteriormente. Então se o valor for diferente, no nosso wrap path a gente tem que colocar um valor que não vai quebrar, né? Então a gente está criando duas transações. Que a gente tem que colocar aqui payment method transaction sum amount. Isso aqui deve resolver. Beleza, resolveu. Deixa eu só ver aqui uma coisa. É na nossa factory de não, transactions. Meu Deus, apertei errado aqui. Transaction factory. Qual que é o valor que ele coloca? Amount 1. Vamos só colocar 2 aqui, não precisa de todo esse trampo não. Vamos forçar um valor aqui, só para passar aqui. E aí aos poucos a gente vai ajeitando. Isso aqui deve passar também. Se a gente colocar 2, passou. Aí o que a gente vai colocar aqui? Parsed response 1, tá igual. Ali tem que ser 2, tá certinho. Beleza. Então a gente remove isso daqui. Tudo aqui deve passar, né? Não. String can't be coursed. Por quê? Vamos ver aqui, ó. O que tá dando. Tá, o
que isso aqui retorna? Ah, tá, é porque tá aí como string, né? Bizarro. Então aqui o que a gente tem que fazer é to F, né? To F. Vamos colocar aqui binding pry 21. Aí vamos colocar total amount. Exato, agora tá certo. Aquele to F aqui, ele converte para float, né? Então agora eu acredito. Não, ó. Invoice items. Tá, não tem type, mas tá tranquilo. Vamos só tirar. Aqui também tem que ser to F. E beleza, passou. Então isso aqui cria uma invoice. Então vamos rodar tudo aqui agora para ver se ele quebra em algum outro caso. Passa tudo, mesmo não estando implementado os outros cenários. Vamos ver aqui agora. Vamos ver o que tem de diferença. A gente criou uma rota, criou uma trait. Aí vamos ver git status. Aí a gente criou um controller. Controller, teste para o controller e colocou um serializer também. Então vamos colocar git commit fit invoices implement happy path creation. Oxi. Git, coloquei git add commit, git commit só. Tá, esse é o nosso primeiro commit. Então agora vamos aqui na nossa no nosso teste de novo e tem mais dois cenários para serem implementados aqui, ó. Então, quando for do tipo debit, a gente tem que retornar um bad request. Não, vamos retornar 422 também, né? Depois a gente vai precisar refatorar isso aqui porque esse HTTP error não vai ser mais suportado aqui no Rails. Então tá, tem que ser not found, né? Porque não existe. Então tá. Not found. Beleza, passou. Agora vamos dar um git add ponto. Opa. Agora git commit m fit invoices implement validation check for. Não, isso aqui tem que ser só teste, a gente só tá alterando o teste, né? Test invoice validate when payment method is not credit account. Então a gente está validando quando não for do tipo crédito. Nosso segundo commit. Agora falta o último cenário aqui, quando os atributos forem válidos. Então a gente sabe que já tem as validações básicas ali de se não mandar a data de vencimento, se não mandar o amount, isso aqui já está sendo extensamente testado em outros locais. Então aqui a gente tem que se atentar às regras específicas da invoice. Exatamente por isso eu acredito que a gente deva
considerar somente um modelo específico para invoice, né? Então aqui o que a gente pode testar? A gente pode testar se a gente mandar um valor aqui diferente desse, que ele tem que quebrar, concorda? Assim como a gente já implementou. Então, a gente vai... Peraí, mover isso aqui para dentro. A gente copia essas aqui, cola para cá. Opa, tira isso daqui. Aí aqui a gente vai colocar 3, um valor que não é esperado. A gente sabe que ele tem que retornar 3. Por enquanto não vamos colocar mensagem, nada, porque a gente não sabe ainda como padrão que o aplicativo Swift vai receber essas mensagens. Depois a gente inclui com calma. Então, a gente inclui a validação aqui para quando os valores não baterem. Deixa eu só ver se tem mais alguma anotação para a gente fazer. Acho que não. Então, vamos ver o que a gente já tem aqui até o momento. Git status, git diff. Isso, git add ponto, git commit m test invoices validate when user amount is different from transactions sum. Quando a soma das transações for diferente do valor enviado pelo usuário, isso quebra e a gente incluiu um teste para garantir isso. Então agora a gente vai dar um git push para a gente criar o nosso pull request, finalizando já o nosso fluxo de desenvolvimento. Colocar aqui a nossa senha. A gente já tem o link aqui para criar o pull request. Cadê o nosso ticket aqui? Vamos... o ID dele é Mako9. Então vamos colocar aqui Mako9. Aí a gente coloca o título que está aqui no card. Aí vamos colocar aqui gira ticket, que é o link para o ticket que a gente acabou de criar, que a gente acabou de trabalhar, né, na verdade. A gente inclui um link, coloca o ID dele, que é Mako9. A gente copia o link. Opa, copiou errado aqui, ó. Copy link. A gente cola aqui. Aí, o que a gente vai colocar aqui? Problem solution. Então, problema. Por que a gente... Qual é o problema que a gente está resolvendo aqui? Users need an endpoint to generate invoices for their payment methods in order to keep the monthly balance updated. Então, usuários precisam de um endpoint onde eles consigam gerar as faturas dos métodos de pagamento para manter os saldos atualizados. Como a gente faz? Como a gente resolveu isso? Implement a new endpoint where users can request to create their invoices and confirm acho que check the respective balance. Então a gente implementou um novo endpoint
onde os usuários podem requisitar a criação das faturas e verificar os respectivos saldos. Então a gente atribui isso aqui para mim, que sou eu que desenvolvi. Fizemos 3 commits até o momento. Gastamos aqui mais tempo pensando, idealizando a implementação do que de fato implementando. Agora a gente cria o pull request. Vamos só garantir aqui que eu acho que a gente não colocou um card para essa refaturação aqui, ó, quer ver? Como expense, routing, request, residual transaction amount managed, current transactions, implement. Não tem um ticket. Então, ó, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai vir aqui, ó, como comentário. Vamos colocar aqui, ó. These business rules should not be in the controller layer. Então, essa regra de negócio não deveria estar no controller, na camada de controller, né? Acabei colocando errado ali, mas dá para entender. É o que a gente vai fazer. Então a gente cria um ticket aqui, refactor invoice endpoint. Aqui. Isso aqui vai depender. A gente coloca aqui, ó, que ele vai ficar bloqueado pelo Maco 19, que foi o que a gente acabou de criar. Opa, 19 aqui, ó. Link. Ótimo. Tá. Aí a gente vem, copia aqui o... Cadê? Tá, já tá aberto aqui. A gente copia o link e cola aqui. Will be addressed here. Então a gente criou um ticket apontando que uma alteração que possivelmente seria sugerida aqui nesse pull request, né? A gente vem, como hábito de praxe, a gente cria um ticket e comenta, ó, esse problema vai ser resolvido nesse ticket e mete bronca. Se for uma coisa muito urgente que impacta o funcionamento do código, aí sim você precisa resolver na hora, uma coisa ali que pode causar problema em produção. Mas normalmente esse tipo de refaturação, e principalmente ainda nesse estágio da aplicação, que é quando a gente está trabalhando no MVP, essas coisas não são levadas muito em conta, porque primeiro a gente quer validar a ideia, né? Então quanto mais rápido a gente conseguir fazer o deploy dessa aplicação para o cliente final, o usuário conseguir testar e falar, pô, é isso mesmo que eu quero, fica muito mais fácil, porque quando você tem certeza que é isso mesmo que o usuário quer e já validou a ideia, você pode entender o que possivelmente vai ter mais chance de ser mudado ou não, e baseado nisso você consegue implementar seu código de uma forma mais precisa. Então aqui, como a gente já fez o code review, a gente pode mergear o nosso pull request e basicamente é isso para o vídeo de hoje. Fizemos a implementação aqui de mais um ticket. Aí a gente só precisa atualizar o status aqui. A gente moveu para code review. Como foi bem rápido, normalmente a gente abre o pull request e move para essa coluna, porque aí o seu time pode vir aqui e ver, ó, tem um card aqui do Waves que precisa de revisão de código. Então ele já vai lá, já abre aqui, não está integrado aqui com Gira, né? Depois eu vou fazer integrado com GitHub, mas você pode vir aqui e pesquisar pelo ID, né? Como a gente colocou lá no ID, você vê que o título do pull request tem o mesmo nome que está aqui, né, o Maco 9. Então, ele pode ir lá revisar, deixar o comentário dele, sugerir alguma possível mudança e dessa forma contribuir para o seu código também ser melhor. Então, tá mergeado, a gente pode movimentar para cá
E agora só para a gente finalizar, vamos fazer aqui a atualização do nosso épico, né? Vamos ver o que ele... Cadê aqui, meu filho? Vamos abrir aqui. Nosso épico. Já implementamos aqui mais uma tarefa, agora faltam 3. A gente falta mais um endpoint para ser implementado, que é basicamente para a gente retornar o saldo mensal de todas as contas, todos os métodos de pagamento, para tu saber quanto de fato você tem no momento, ou que falta pagar, um relatório, né? Do que precisa ser pago, do que falta ser pago, do que você já pagou, quanto dinheiro você tem disponível para pagar, que é o que vai ser a visão geral de tudo que você criou até agora. E aí os outros dois, a gente precisa fazer o deploy dessa aplicação para produção, vamos utilizar a AWS, e também corrigir ali o CI, né? Se você ver aqui, ele está quebrando o nosso CI aqui, verificação de lint, os testes e tal, tudo mais. Até deixa eu ver aqui um negócio, cara. Spec. Não, tá passando, tá passando. Então, ó, se você ver, ó, os testes estão passando, mas ainda que assim ele tá quebrando. Então a gente vai corrigir tudo isso que é relacionado a esse ticket aqui do CI. Para que a gente faz isso? Para sempre garantir que o nosso código está funcionando perfeitamente. Você pode colocar aqui diversos checks, né? Rodar os testes unitários, end-to-end, verificar se tem alguma vulnerabilidade no código e tal, para você sempre garantir que o seu código de produção está na melhor versão possível e automatizando esse tipo de verificação para não ter que fazer de forma manual. Beleza? Novamente, qualquer dúvida que você tiver aí, pode deixar nos comentários. Vai ser um prazer responder, te ajudar a gravar um vídeo. E é isso, galera. Não se esqueça. Pode fazer, não tá fazendo muito sentido, pode ser muito conteúdo, mas vão por mim. Não tô dizendo para você assistir os meus vídeos especificamente, mas pelo menos peguem o conteúdo que está sendo falado aqui, corram atrás de outra forma, em outros canais, através de livros, qualquer forma que você prefira estudar, mas leve em consideração tudo isso aqui, porque é assim que é o processo de desenvolvimento numa empresa real. É assim que funciona tudo isso, essas ferramentas, Gira, GitHub, o processo de Gitflow, de criar os branches e tudo mais, é tudo exatamente como é na vida real, entende? Então vale a pena você prestar atenção nesses pontos e que eu tenho certeza que vai te ajudar aí nos seus estudos. Então eu vou ficando por aqui, foi um prazer e até mais.